facilitar a vida dela. Mas então eu vou gravar essa aula aqui também, né? Porque aí fica disponível na plataforma, né? Eu faço o upload lá pro YouTube e a gente deixa depois disponível na plataforma. Obrigado pela lembrança, Ronan. Então tá, vou começar. A minha pesquisa foi sobre a construção estética da mulher nos quadrinhos de super-herói. Foi feita pelo CNPq e com a orientação do Fábio. Deixa eu passar aqui. O primeiro ponto que eu toco assim é me justificar, né? Por que que eu escolhi os quadrinhos. E o primeiro reconhecimento que eu gosto de fazer é o do machismo como uma opressão que permeia múltiplos âmbitos da vida em sociedade. Então, como a gente fala bastante dentro das artes visuais, tenta reforçar essa ideia de que a arte não existe em um vácuo, né? Ela existe dentro da sociedade e as coisas que afetam a sociedade vão afetar a arte e a arte também afeta a sociedade, nessa troca, né? Então, é importante para mim, como o próximo ponto, que é os quadrinhos sendo uma mídia muito popular e que está afetando muito, né, a nossa sociedade atualmente, eu acho necessário analisar como essa mídia está transmitindo ideias e ideologias das pessoas que estão produzindo eles, né? E a gente tem um pouco, às vezes, essa ideia de que os quadrinhos são a mídia mais antiga, e às vezes a gente não reconhece o tanto que ela afeta, né, hoje em dia. Só que, pela minha pesquisa, assim, até eu me surpreendi, porque eles continuam batendo recorde de vendas, assim, até hoje. Inclusive pela introdução das vendas digitais, né? Não só da mídia física. E também outra coisa que eu acho muito importante é o fato de que essas histórias estão sendo exportadas para outros meios de comunicação, né? Como filmes e séries, a gente tem aí, eu sou muito fã de Marvel, de DC, então a gente sabe o tanto que esses filmes batem recorde de vendas todas as vezes. E séries também, igual Riverdale, que é uma das mais populares, que estão. O público-alvo, inclusive, são pessoas muito jovens, então a gente tem que ficar atento a isso. E a imagem como método de transmissão de ideias, né? Que é essa troca arte e sociedade, como que a gente afeta a sociedade com a arte, aí como a sociedade afeta a arte. Aqui eu trouxe uma citação da Patricia Hill Collins, que é uma feminista negra dos Estados Unidos, que ela definiu num dos textos dela os domínios de poder. E ela divide em quatro. E o que eu vou citar, que eu uso bastante de base para essa pesquisa, é o domínio hegemônico do poder. Ela diz: o domínio hegemônico do poder visa justificar práticas exercidas nos outros domínios de poder. Ao manipular a ideologia e a cultura, o domínio hegemônico atua como um elo entre as instituições sociais, o domínio estrutural, suas práticas organizacionais, o domínio disciplinar e a interação social cotidiana, o domínio interpessoal. Para manter o poder, os grupos dominantes criam e mantêm um sistema popular de ideias baseadas no senso comum, que sustentam o seu direito de governar. Então, basicamente, se é de interesse de um grupo dominante reforçar uma ideia, eles vão reforçar essa ideia através de vários métodos dentro da sociedade, dentro da estrutura da sociedade. E o domínio hegemônico, ela vai falar principalmente de imagens e de símbolos. Então, se benéfico para um grupo que está no poder reforçar a ideia de que a mulher deve ser submissa, que a mulher deve ser frágil, que a mulher deve ser bonita, então eles vão reforçar essa ideia através das imagens e dos símbolos que vão ser vendidos para a maioria das pessoas, para muitas pessoas. Os objetivos da minha pesquisa foram a criação de um quadrinho autoral, e a maneira que eu penso nisso é que, historicamente, as obras de mulheres para mulheres, e não só de mulheres para mulheres, mas as obras
no geral de um grupo, de uma minoria para tal minoria, são as obras que criam um senso de comunidade, que vão criar um senso de grupo e criar essa consciência de grupo para que ele consiga se fortalecer, né, para desafiar essa opressão, para provocar a mudança. E também eu quis pensar sobre a elitização dos espaços de arte e a codificação dos símbolos. Nisso eu trago um sociólogo, ele chama Nestor Canclini, e ele vai falar sobre como os espaços de arte tradicionais que a gente tem, que são, né, as galerias dos museus, eles se afastam da maioria da população, porque a codificação dos símbolos que ele fala é quando vai acontecendo um movimento dentro da arte que ela vai se tornando muito específica a si mesma. Então, quando você necessita de ter uma educação em arte, uma informação prévia para poder interpretar uma obra de arte, você começa a elitizar ela, porque quem vai ter o tempo necessário, o tempo ocioso para estudar arte, geralmente são pessoas de classe social mais alta. Então, eu trouxe aqui uma citação dele também. Ele diz: porque uma arte útil e responsável, mesmo mobilizadora, não pode também divertir. Se não queremos deixar apenas nas mãos dos meios de comunicação de massa a necessidade de entretenimento, devemos fazer com que a arte constitua um instrumento para reconstruir criativamente as experiências sensíveis e imaginativas do povo. Então, ele basicamente fala que quando a arte se afasta uma arte, né, consciente, pensada, se afasta da população, quem vai tomar esse lugar vai ser o entretenimento, que é o que está de mais fácil acesso ali. Então, se esse entretenimento está sendo feito de uma forma, aquele famoso pão e circo, né? Então, ele vai trazer muitas dessas ideias, desses estereótipos que a gente está tentando combater. E que a gente não só pode, como deve, ocupar esse espaço com arte que a gente considera que seja mais consciente, seja transformadora, que realmente pense em desenvolver esse senso crítico. Aqui é a parte de metodologia, em que eu quis entender como que os métodos tradicionais reforçam essas ideias através das imagens. Então, eu identifiquei os problemas com o estilo tradicional de ilustração e a representação da mulher nos quadrinhos de super-heróis através da análise de imagem. Eu trouxe aqui algumas imagens para meio que explicar como que eu fiz isso. E eu quero falar também que não tem nada a ver, tipo, a história do quadrinho ou personagens que eu gosto ou que eu não gosto. Eu tentei selecionar quadrinhos recentes e também os mais populares, assim. Então, eu peguei essa imagem, por exemplo, em que eles usam muitas roupas apertadas e reveladoras em cenas, situações que não teriam, né, nenhuma conotação sexual. Por exemplo, ela tá jogando videogame nessa cena. E poses e expressões sugestivas pensadas para o espectador masculino, sempre reforçando que é um espectador masculino, cisgênero e heterossexual. Aqui, ontem eu estava dando uma olhada no que o Fábio passou nessa aula, e eu achei interessante essa imagem, eu coloquei aqui. Mas primeiro vou falar dessa parte. Nessa imagem eu achei bem interessante duas coisas, que é a expressão dela, que eu percebi que muitas vezes os ilustradores eles tendem a tentar diminuir a intensidade da expressão. Por exemplo, se você comparar a expressão aqui atrás do personagem masculino e a expressão dela tem muito menos intensidade. Parece que tem um receio de colocar, por exemplo, rugas, marcas de expressão no rosto da personagem, porque ela tem que ser bonita, atraente. E também que ela é menor e mais fraca que os personagens homens. Então eu peguei essa imagem aqui do Adão e da Eva, porque eu achei interessante comparar que, assim, os corpos deles têm diferenças, mas eles também têm muitas semelhanças. Eles não têm uma distância um do outro, assim,
igual a gente vê, por exemplo, aqui nesse quadrinho, em que eles pegam características de cada gênero, né? Então, por exemplo, eles tendem muito a falar, mulheres têm formas arredondadas e homens têm formas mais quadradas, retangulares, por exemplo. Então, eles tendem a pegar muito esses estereótipos e levar eles ao extremo. E até chegar num ponto em que esses corpos denominados femininos e masculinos, eles praticamente não têm nada em comum. E eu acho interessante notar essa diferença entre essas representações para a gente só pensar sobre isso e analisar essas imagens. Aqui outro também que eu acho que sumariza muito bem esses extremos que eles levam às representações de cada gênero, assim. E a figura do homem está central na imagem e ele é muito maior, mais dominante. Então, se vocês compararem, por exemplo, o tamanho da cintura dela e o tamanho da coxa do Batman, por exemplo, é tipo uma discrepância muito grande. E igual eu falo na pesquisa, não tem problema você fazer coisas que não sejam realistas, fazer personagens muito maiores do que eles poderiam ser na vida real, enfim. Só que quando você distorce alguma coisa na imagem, você tem uma intenção, né? Por exemplo, lá na antiguidade, se você fizesse uma imagem de uma pessoa, sei lá, 9 cabeças, você queria que ela passasse uma impressão de ser altiva, de ser mais poderosa, de ser mais esbelta, enfim. E aqui eles também têm essas intenções. Então eu queria analisar, por exemplo, o que eles querem passar fazendo um personagem homem tão maior, tão mais poderoso, e a personagem feminina delicada, vulnerável e sensual, enfim. Então aqui foram os conclusão que eu cheguei, né, com essas análises. Que as personagens mulheres estão sempre vestidas em trajes reveladores, frequentemente em poses sugestivas sexualmente, fortes apenas na medida em que não apresentam real ameaça aos seus antagonistas masculinos, olhares e posições delicadas, talvez ágeis ou inteligentes, mas bonitas acima de tudo. Aí depois disso eu pensei, né, tipo, outras pessoas devem ter percebido esses estereótipos, devem ter feito alguma coisa para mudar isso. Então, eu fui procurar esses artistas. Então, exemplos que guiam o caminho para quadrinhos mais conscientes. Aqui eu trouxe um exemplo que eu gosto muito, que é da Garota Skill. Ela é uma heroína da Marvel que é um pouco menos conhecida. E ela é ilustrada pela Erica Henderson. E ela já ganhou, inclusive, 2 prêmios pela ilustração desse quadrinho, apesar de ser muito criticado. A gente já sabe por quê, né? Mas, enfim. O design de personagem dela é focado em transmitir informações e não na beleza. Então, eu gosto de falar muito sobre o design dela, da roupa dela, enfim. Tipo, ela é garota skill e ela tem um senso de humor muito grande em relação a ela ser a garota skill. Então, ela usa essas orelhinhas, ela tem esse brinco de nós, então toda a roupa dela é tipo atlética, bem reminiscente de super-heróis antigos que usavam essas roupas mais coladas, centro de utilidades, essas coisas assim. Então é um quadrinho bem divertido, ele é mais direcionado ao público infanto-juvenil, assim. Então ela usa roupas funcionais para personagem e a sua pose e expressão facial são condizentes com a situação. Então eu gosto muito do desenho desse quadrinho, do design desse quadrinho. Ele é bem direto, assim, tem um senso de humor muito grande consigo mesmo, e ele não tem essa pretensão de ser sensual ou de ser super esteticamente perfeito, assim, em relação a esses padrões de beleza. Ela tem esses dentinhos maiores também. Então, é muito legal. Eu trouxe também uma citação de um site que falou sobre isso. A Doreen, que é o nome dela, não apresenta músculos definidos, cabelos longos esvoaçantes e rosto anguloso. A escolha de Erica Henderson é bem pensada.
Dessa forma, meninas e meninos também percebem que não há nada de errado em estar fora dos padrões de beleza. É possível salvar o dia sendo engraçado, inteligente, sagaz e com o corpo que temos. Então, é legal ver que quando a gente tem um exemplo diferente, que é perceptível, assim, que essa mudança está sendo percebida, apesar os próprios autores, assim, nunca divulgaram o quadrinho, tipo, o ponto do quadrinho não era ser transformador nesse sentido. Mas quando a gente tem um design mais consciente, dá pra ver que isso faz diferença, que as pessoas percebem. E aqui eu trouxe uma artista independente, a Laura Taide, que ela tem essa série Aconteceu Comigo, que é uma série em que pessoas reais mandam histórias para ela, e ela ilustra, né, e faz esses mini quadrinhos, assim. Então, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, em representar essas histórias de uma maneira que não seja ofensiva com a pessoa. E ela tem esse estilo que a suavidade no traço, né, desce pro desenho de um olhar malicioso. E nesse caso desse quadrinho naturaliza a afetividade e a sexualidade sáfica. Então, por exemplo, aqui a pessoa que mandou a história tá contando da história dela com AIDS, com HIV, né? E sobre como isso afetou a vida dela e os relacionamentos dela. E é um tema bastante pesado e que fala sobre sexualidade e que a autora conseguiu, nesse contexto, desenhar isso, representar isso de uma forma que fosse respeitosa, de uma forma que passasse a ideia, mesmo sem, né, utilizar desse cenário para colocar uma sexualidade no desenho. Agora sobre a minha produção e as coisas que eu pensei ao fazer, né? Eu coloquei a experiência feminina e LGBTQIA+, como um ponto focal, e representar uma história que leva em consideração seu público, seus recortes sociais e como ele será afetado. Então, uma coisa que eu critico bastante nesses quadrinhos tradicionais é que ele ainda é feito com o pensamento muito de que o público final vai ser o homem cis e hétero, e ao agradar e vender para esse público, né? Então, eu acho legal quando a gente produz coisas direcionadas para outros grupos também. Os principais elementos que eu levei em consideração foram poses mais naturais, inexistência de um olhar desejoso, expressões genuínas que levam a emoção da personagem aos leitores, direcionamento para o rosto em detrimento da exposição desnecessária de partes sexualizadas do corpo, escolha de vestimentas que façam sentido para a narrativa e personagem, ao invés de roupas que apenas prezam pelo apelo sexual. E, inclusive, só para deixar bastante claro também, que não tem problema em você representar cenas que sejam sexuais, que tenham a intenção de ser sexuais, de representar o desejo, enfim. Eu também já tive muito interesse por arte erótica, por exemplo. E, enfim, não é esse o problema. O problema é a gente colocar o olhar sexualizado em todas as situações, que é muito o que acontece nos quadrinhos tradicionais. Então, tipo, a personagem tá lutando, ou sei lá, fazendo uma coisa mundana, assim, e tá tendo um foco pra sexualização do corpo dela. Que eu acredito que é uma coisa que naturaliza muito que você olhe de forma sexual para mulheres o tempo inteiro, sabe? Que é uma coisa que afeta o dia a dia. Com certeza, muitas pessoas sabem aí do que eu tô falando. E, enfim, coloquei aqui algumas imagens da minha produção. Essa imagem aqui é que eu acho mais interessante, porque ela, tipo assim, a personagem só tá sentada, sabe? Mas quando eu tava fazendo minha pesquisa, procurando referências para desenhar, né? Eu procurei lá, tipo, mulher sentada no sofá. E aí é muito interessante a gente ver que até nessas pequenas coisas, assim, tem muitos esses estereótipos, porque a maioria das mulheres eu encontrava com a perna cruzada, eu encontrava ela encolhida, assim, sabe? E não era isso que eu queria, não era essa a expressão corporal que eu queria para minha personagem.
Então, nesse caso, por exemplo, eu tive que procurar fotos de homens para eu copiar a posição deles, porque eu praticamente não conseguia achar uma foto de mulher em que ela não tivesse com as pernas cruzadas, ou que ela não tivesse encolhida, ou que ela não tivesse nessa posição de delicadeza, assim. E aqui também eu gosto bastante da expressão da personagem, eu queria passar, tipo, surpresa e raiva, enfim. Eu vi que o Fábio também falou com vocês sobre expressões e tal. Agora, uma das conclusões que eu cheguei foi que o estudo das capas e páginas de quadrinhos tradicionais demonstrou que a mulher, na grande maioria das vezes, é representada como frágil, sedutora e superficial. Na verdade, que eu quis dizer de forma superficial, que ela não tem muita complexidade nas emoções dela, os sentimentos dela, ela é representada superficialmente. Além de se manifestar exclusivamente em corpos brancos, magros, maquiados com quadris e seios fartos. A análise de novas perspectivas e modelos de quadrinhos demonstrou que é uma visão mais aberta, pensada para todo tipo de leitor e leitor, é possível e já está sendo feita, lentamente ganhando espaço através de quadrinistas conscientes, na maioria das vezes publicando suas histórias de forma independente. Então, eu trouxe o exemplo da Erica Henderson, né, da Marvel, que infelizmente ainda é um exemplo assim raro, porque a maioria das pessoas que estão fazendo esses quadrinhos de formas diferentes, inovadoras, ainda são artistas independentes, ainda são artistas que publicam fora de grandes editoras. Então, inclusive, eu acho até interessante que a gente apoie, né, procure e se interesse por essas histórias que, na verdade, são muito legais, não tem tanta divulgação, não tem tanta produção igual dessas editoras maiores. Com a minha produção, busquei somar esse movimento me utilizando de experiências pessoais como pessoa LGBTQIA+, assinalada ao gênero feminino, assim como o estudo que realizei nessa pesquisa e na vida como consumidora de quadrinhos. Penso que atingimos objetivos no que diz respeito a uma utilização consciente da imagem do corpo, assim como a priorização de um público feminino e queer. E muito obrigada, é isso. E aqui tem alguns lugares em que eu publiquei a história e meus processos para quem quiser ver e ler, assim. Eu só, infelizmente, deu para fazer um capítulo, assim, né? Tem, acho que 36, 37 páginas. E é isso, muito obrigada. Se o Fábio quiser voltar. Olá, Nath, muito obrigado. Ótimo Eu que trabalho da agradeço. apresentação. Então, pessoal, aplausos virtuais. Muito Agora, obrigada. agora é importante ver se vocês colocam alguma questão para ela, se vocês quiserem discutir um pouco, né, perguntar algumas coisas, acrescentar, fazer algumas, né, trocar alguma ideia com ela. Eu sei que existe uma proximidade com a pesquisa de algumas pessoas aqui né, que eu sei. Então, a ideia seria, eventualmente, a gente até, né, se vocês quiserem, colocar um debate aqui, uma roda de conversa, para a gente ser menos formal, então. Né, eu até vou encerrar a gravação, já para o vídeo não ficar muito longo.